Irmãos e irmãs, domingo das Bem-aventuranças, 13 de fevereiro de 2022, as Bem-aventuranças de Lucas. As Bem-aventuranças, na verdade, são abundantes no Antigo Testamento, especialmente na literatura sapiencial, de modo especial nos Salmos, começam com esse tipo de gênero literário, o primeiro Salmo, mas também na literatura profética e na extra-bíblica. Nos hinos de Qumran também vamos encontrar desse gênero literário. E eles seguem mais ou menos as bem-aventuranças do profeta Isaías, que consistem fundamentalmente em levar uma boa notícia aos pobres, aos aflitos e aos famintos, aos quais Lucas acrescenta uma quarta bem-aventurança, que são os perseguidos por causa do reino, que testemunha uma realidade que a comunidade de Lucas vai enfrentando e que vai aumentando década a década a perseguição, até chegar à sua culminância no século IV depois de Cristo. Então a felicidade, a bem-aventurança, Makarios, lembra uma felicidade, uma plenitude que na literatura clássica grega era atribuída aos deuses e também para os santos. Uma plenitude de vida. Segundo Marcos Rupnik, a Bíblia é permeada, atravessada por bem-aventuranças e mal-aventuranças. São praticamente aqueles dois caminhos propostos pela teologia da aliança deuteronômica, o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Estamos ali. E o Novo Testamento tem duas coleções que recolhem bem-aventuranças, que são as de Mateus e de Lucas, bem conhecidas por todos nós. Nós vamos ver uma palavra sobre o gênero literário das bem-aventuranças, e comparando-as com Lucas e Mateus, uma chave hermenêutica das bem-aventuranças e uma palavra sobre os destinatários das bem-aventuranças. 3 pontos, então. As bem-aventuranças de Mateus são do estilo sapiencial. Eles propõem uma vida que segue um projeto sapiencial. Quem tem um projeto sapiencial pode chegar a algum lugar. Quem não tem sabedoria na vida, um projeto estúpido, burro, ímpio, tolo, vazio, não chegará a lugar nenhum. Esse tipo de projeto de vida não leva a lugar nenhum, é um projeto de morte. Por isso a sabedoria vai te dizer: queres herdar a terra? Mansidão. Queres misericórdia? Seja misericordioso. Este é o modo sapiencial de pensar, de raciocinar e de ter atitudes. Mateus. Lucas tem um estilo profético. Esse estilo, ele abre a reflexão sobre o concreto da história, sobre a vida que se está vivendo. Tu vives uma situação e o profeta vai ajudar-te a compreendê-la. Vai dar um sentido espiritual para aquilo que estás vivendo. O profeta te diz o que está acontecendo agora. Isaías diz ao rei: estás indo ao Egito buscar alianças militares? Serás aniquilado e arruinado. É esse o significado do que tu estás fazendo agora. Vais buscar a tua própria ruína. As mal-aventuranças ou maldições de Lucas mostram o que estão fazendo de errado, porque essas coisas os levarão à morte. Não são projetos que têm sabedoria, mas têm a morte. Acumulais campos, casas e casas, ai de vós, porque não conseguireis, vos perdereis, e sereis enterrados com tudo aquilo que conquistastes. E de fato, num resumo das bem-aventuranças, nós vemos a parábola de Lucas 16, do rico e pulão. O rico morreu e foi enterrado. O pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu e foi enterrado. Morreu e foi levado pelos anjos. As bem-aventuranças e mal-aventuranças colocam a luz sobre o que estamos vivendo agora.
elas são proféticas, mas numa perspectiva do fim último, a perspectiva escatológica, a partir do epílogo da história, do resultado final da história. São os óculos pelos quais podemos ler o que estamos vivendo. A chave hermenêutica das bem-aventuranças é a palavra de Deus, é a abertura que o fiel deve ter à palavra. Por isso, feliz o homem que confia no Senhor, feliz quem escuta a sua palavra e que a põe em prática. E no início do Evangelho, Lucas vai dizer logo pelos lábios de Isabel, feliz aquela que acreditou na realização da palavra. Bem-aventurada, acreditou na palavra, no Deus da promessa. Bem-aventurada e bem-aventurado é aquele que não se fecha sobre si mesmo, não fecha os horizontes, mas coloca o centro da gravidade da sua vida fora de si. Coloca o epicentro da existência na palavra de Deus, pois tem um horizonte aberto, é capaz de enxergar longe, de ver mais distante. Na parábola do rico e pulão e os seus irmãos, Jesus enfatiza que para os saciados não existe, não servem os profetas, nem um morto ressuscitado. O ponto de volta da felicidade, seu ponto crucial, se encontra na adesão ao reino de Deus. O reino tão anunciado no Antigo Testamento, o Deus das promessas. Pois não é alguém fechado sobre o seu próprio ego, o bem-aventurado, mas o bem-aventurado é alguém que está aberto para verificar, à luz dessa palavra, se o seu seguimento de Jesus é verdadeiro ou não. Se ele o segue de fato ou é apenas hipócrita. As bem-aventuranças são a medida do seguimento no amor operativo em relação aos pobres. Quem são os destinatários das bem-aventuranças? São pessoas concretas. São famintos, sofredores, perseguidos em Lucas. Não são dirigidas a uma massa informe de desnorteados, mas dirigida para aqueles que já conhecem Jesus, são cristãos e querem de fato dizer-se discípulos de Cristo. O ponto de confim das bem-aventuranças é o reino de Deus. E o reino se define especificamente em relação à bem-aventurança da pobreza. E essa bem-aventurança define o alcance também das outras bem-aventuranças, das outras 3 de Lucas e das 9 de Mateus. As bem-aventuranças, ou o reino de Deus, é o que Jesus trouxe, é aquilo que Jesus realizou. Em Jesus se abre tudo que a humanidade pode experimentar de bem, de bom, de plenitude. A felicidade evocada no Antigo Testamento, a plenitude evocada, recordada já no início do Evangelho de Lucas, nos cânticos solenes de Maria no Magnífica, de Zacarias no Bendito Seja Deus, ou no Cântico de Simeão, agora, Senhor, nunca dimites, podes deixar o teu servo morrer em paz. São atitudes emblemáticas, são atitudes que retratam a figura de uma pessoa bem-aventurada. Mesmo essa pessoa, diante das adversidades, dos dramas, dos desesperos, ela se mantém firme na fé no Deus do Antigo Testamento, no Deus das promessas, no Messias prometido, no reino anunciado. Liberto do desespero, este bem-aventurado não cai na armadilha do orgulho, da autossuficiência ou da fanática resignação. Tem que ser assim, sempre foi assim, não pode ser diferente. Esse ai de vós. Quem tem sede de um mundo novo, quem crê no mundo melhor, quem crê que esse mundo está chegando, quem vai contra esta onda distópica, terrível que o mundo vai vivendo atualmente, para quem
olhe a vida, que pode durar 30, 60, 70, 90 anos, ou meses, ou dias, qual é a duração do homem? E vê nesta vida apenas uma semeadura na terra, e que essa semeadura, essa semente morrendo, ela vai germinar, vai produzir frutos do reino de Deus. Esse é o bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que segue Cristo, porque tem sede de vida, tem sede de futuro, é capaz de crer no mundo ainda não visível, mas que está chegando, que vai chegar. Não são os saciados Epulões e sua família. As bem-aventuranças de Lucas são, portanto, dirigidas sociologicamente a pessoas concretas, reais, deserdados, privados dos direitos civis, marginalizados, oprimidos, desprezados, considerados pelos que se consideram de bem como desgraçados também diante de Deus. É a estes que Jesus lança seu convite pessoal, a estes Jesus se interessa, destes Jesus se interessa. E são apresentados como modelos para a igreja, ao contrário do que os Epulões e sua família, que já estão saciados. A idealização da comunidade primitiva, que Lucas vai narrar nos Atos 2 e Atos 4, serve para apresentar a fisionomia da autêntica igreja de Cristo. E serve essas comunidades para um contínuo exame de consciência do que significa ser cristão. É como que a medida da sua autenticidade cristã. E aí se encontra a dimensão social e vital concreta da proposta de Jesus. Os bem-aventurados concretos são mostrados por Lucas desde o início da bem-aventurança, como nós vimos, na Virgem, em Isabel, nos pastores, nos discípulos. E Jesus se dirige a eles como vós. Vós sois bem-aventurados, bem-aventurados vós, pobres. Agora, por quê? Porque estáis comigo. De fato, em 9:24, Jesus diz claramente em Lucas: quem quer salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, este a salvará. Em Lucas 17:33, repete a mesma coisa com uma outra nuance, dizendo: quem procura ganhar a própria vida vai perdê-la, ai de ti. E quem perde a sua vida vai conservá-la. Interessante que Lucas, nesses textos, usa o termo para a vida psiché. E a psiché é a força vital, é a força que anima o corpo, que se mostra na respiração. É a psiché, força da vida. A vida é bios, que é material, que é fraca, que é limitada, que é do corpo, que não consegue manter-se sozinha. Mas a psiché, o respiro, a força que vem, este consegue mantê-la viva. A psiché é a força da vida que pertence a Deus. Foi traduzida do grego para alma. Nisso consiste a sabedoria. Contar com a própria vida fraca do corpo biológico ou com a força da vida que recebemos de Deus, que é a vida do reino, que é a vida que contribui para a construção de um mundo melhor? Qual é o fundamento da nossa vida? Daí que em Lucas 11:27 traz a grande bem-aventurança que uma mulher dirige ao próprio Jesus, dizendo: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu, porém, antes disso, mais bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. As bem-aventuranças são uma medida, portanto, em resumo, de verificação da verdadeira religião. Se é vivida de fato ou se é aparência, se é pro forma. Quem olha só para si mesmo pode ser religioso, pode ter atitudes religiosas, mas não é crente, não tem fé. Crer significa acolher a vida,
encontrar o sentido de si mesmo no reino de Deus, no Senhor fora de si. Que não consegue desgrudar o olhar das suas preocupações, não conseguirá a felicidade, a bem-aventurança, porque está sendo enterrado. Lembremos Rico e Pulão e sua família. O muçulmano Al-Ghazali, no seu escrito Carta ao Discípulo, ele diz: a fé tem 3 dimensões. A fé é palavra na boca, a fé é verdade com o coração, a fé é obra com os fatos. Bom domingo a todos.